O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Fields of bodies burning as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Cidadãos dos Estados Unidos votam para renovar Congresso Federal. Tivemos aí as eleições de midterms, né, no último dia 8 de novembro, e aqui a gente vai repercutir por alguns dos principais resultados, né? Dos que a gente sabe, né? Exatamente. Era esse disclaimer já que eu ia fazer, porque a gente está gravando esse programa no dia 11 e tem alguns resultados que a gente ainda não tem, né? Seja porque os votos ainda estão sendo contados, teve pelo menos um caso de um distrito que vai ter recontagem, né? Então, a gente vai comentar aqui o que a gente sabe das eleições para o Congresso Federal, as principais notícias das eleições estaduais, alguns resultados de referendos, tá? Depois a gente vai fazer um giro de notícias dos Estados Unidos, vamos falar do Elon Musk e vamos girar pelo Pacífico, né? Começando, meu caro Matias, pela Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Representantes, né? Numa tradução literal. Nesse momento, tá, nós temos confirmados 211 assentos para os republicanos e 197 assentos para os democratas. Lembrando, são 435 assentos, então o ouvinte, né, que é bom de conta, que é rápido de conta, já sabe que a gente ainda não tem todos os resultados finais, tá? A gente ainda tem alguns assentos a serem definidos, tá? São 27 assentos ainda para serem definidos, porém, tudo indica que teremos uma pequena maioria republicana na casa. E o que era previsto já. Então, na verdade, era previsto uma maioria republicana ainda maior, né? Uma vantagem republicana ainda maior. E por isso, aproveitar o seu comentário e engatar no tweet, né, do Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, que ele tweetou no dia 9 de novembro, celebrando sobre as eleições de midterm, a gente vai passar pelo, né, ele falou assim: perdemos menos assentos na Câmara dos Representantes do que qualquer presidente do que em qualquer primeira eleição de midterm de qualquer presidente democrata nos últimos 40 anos. E tivemos as melhores midterms para governador desde 1986. O povo americano se pronunciou. Aí entra até uma coisa que a gente comentou no programa passado, vamos recapitular rapidinho, né? Tem uma certa... acho que a gente nem comentou tanto assim no programa passado, mas tem uma certa sina, né, dos presidentes dos Estados Unidos quando eles enfrentam a sua primeira eleição de midterm. Que normalmente o partido do presidente na primeira eleição de midterm, ele é sempre derrotado, tá? Então, isso aconteceu em basicamente todos os últimos presidentes. O Bill Clinton, por exemplo, quando ele chega, né, quando ele é eleito com Senado e Câmara democratas. E depois ele passa os próximos, né, as próximas 3 eleições de midterms perdendo. Aí depois nós temos o Bush filho, que chega ao poder com Câmara
e Senado também republicanos. E depois perde pelo menos uma das duas casas. Né? Então, existe essa sina de que o presidente dos Estados Unidos sempre perde pelo menos uma das casas do Congresso na primeira eleição. E algumas pesquisas colocavam que os republicanos poderiam botar ali 225, 230, 235 até assentos na casa, e não é o que está acontecendo, e provavelmente não é o que vai acontecer. Teremos uma maioria republicana, que, como o Matias falou, era algo previsto, mas menor do que as pesquisas apontavam, ao ponto que o Joe Biden comemorou. Veja que ele não comemorou uma vitória, ele comemorou... uma derrota menor. Exatamente. Porque foi a menor derrota que um presidente no cargo sofreu, basicamente, desde o Bush filho, desde o Bush pai, basicamente. É quase um prêmio de campeão moral. o último presidente que governou o mandato inteiro com as duas casas do Congresso foi o Jimmy Carter. Pra você ter uma ideia. Que não foi reeleito. Ainda teve essa. Ele tomou um pau, inclusive. Uma das maiores derrotas eleitorais na mão do Ronald Reagan, e ele teve que passar pelas primárias do Partido Democrata. Ele foi uma das poucas vezes em que o candidato à reeleição... E se eu não me engano, ele só ganhou na Geórgia, que era o estado natal dele. Alguma coisa assim. Foi o que você falou, foi uma surra homérica. Ele foi o último que, nos 4 anos, teve as duas casas do Congresso a seu favor. Foi o último que aconteceu isso. Tá? No caso, salvo engano, do Ronald Reagan e do Bush filho, como eles governaram 8 anos, você até chega a ter períodos ali de 4 anos em que eles tiveram as casas do Congresso, mas nunca foi um mandato inteiro. Então, o Joe Biden comemorou que a surra foi pequena. Não foi nem uma surra, foi uma derrota normal, digamos assim. Já no Senado, a coisa tá curiosa, né? A coisa tá engraçada. Por quê? Hoje, nesse momento, tá? Os democratas possuem 48 cadeiras e os republicanos possuem 49. Das 3 que faltam, né? São 100 cadeiras, tá? Nevada está com uma forte tendência republicana, Arizona com uma forte tendência democrata. E aí sobra a Geórgia. E a Geórgia tem segundo turno para as eleições do Senado, se nenhum candidato receber a maioria dos votos. Então, e lembrando, isso ocorreu no final de 2020, né? Porque, recapitulando, né? Em 2020, o então senador pela Geórgia, o republicano Johnny Isakson, ele renunciou por questões de saúde, ele faleceu pouco menos de 2 anos depois da renúncia. Aí o governador republicano, né, o que o Donald Trump queria que arrumasse uns votos a mais, ele nomeou, né, um substituto temporário, e aí teve a eleição especial para o Senado da Geórgia, quando foi eleito o Raphael Warnock, que é o primeiro afro-americano que foi eleito ao Senado pela Geórgia, e o primeiro democrata negro a ser eleito senador em um antigo estado da Confederação. Agora o Raphael Warnock está disputando para ser eleito para o seu primeiro mandato completo. Contra ele está o Herschel Walker, que é um ex-jogador de futebol americano, também negro, no primeiro embate entre 2 candidatos ao Senado afro-americanos na Geórgia, um pelo democrata, outro pelo republicano. E vai para o segundo turno, que ocorre no início de dezembro. Então, caso os republicanos vençam em Nevada, né, se confirme a vitória em Nevada, e o Herschel Walker vença na Geórgia, os republicanos vão ter 51 cadeiras no Senado, consequentemente, a maioria em ambas as casas do Congresso. Ou seja, podem atrapalhar um pouco a vida do Joe Biden. Caso o Raphael Warnock confirme a sua vitória, né, confirme, na verdade, ele seja, entre aspas, reeleito, né, eu digo entre aspas que ele não foi eleito por um mandato completo, né? Aí a gente vai ter o cenário que tem hoje, que é 50-50, e aí o voto de desempate é da presidência do Senado, que é ocupada pela vice-presidência da República, que é a Kamala Harris, democrata. Então, a gente vai ter um suspense no Congresso Federal dos Estados Unidos, aí por mais ou menos um mês, para saber se teremos uma maioria por um voto, né, republicana no Senado, ou se teremos a manutenção do empate entre os 2 partidos
e, consequentemente, a vantagem dos republicanos, tá? A vantagem dos democratas, desculpe. Então a gente vai ter aí esse suspense, né, de um mês mais ou menos para a gente saber. No Senado, né, falando das corridas do Senado, né, acho que muita gente, né, deve saber, né, deve ter visto que talvez a mais importante, a mais decisiva acabou sendo a da Pensilvânia, em que o John Fetterman, né, que o candidato democrata, que é casado com uma brasileira, inclusive teve um ouvinte nosso, eu até estava procurando aqui o comentário, o Matias teve que ficar olhando para minha cara por um minuto, peço desculpas, mas teve um ouvinte nosso que mandou que a esposa dele participou de um podcast sobre brasileiros que residem nos Estados Unidos. Então, infelizmente, eu não consegui achar o comentário, né, do nosso ouvinte, mas a esposa dele, a Gisele Barreto Fetterman, participou do podcast Uma Estrangeira, tá? Então fica a sugestão para ouvirem, para verem a entrevista com ela, tá? Fica aqui. Eu não ouvi, tá? Mas, enfim, estou aqui recomendando, estou amplificando. Mas a minha filha de número 4... Meu Deus. Você se empolgou com o pessoal elogiando essas imitações, né? E o John Fetterman derrotou o Dr. Oz, né, a personalidade de TV, que foi uma das campanhas mais caras da história do Senado dos Estados Unidos, Matias. Eu não sabia disso. E o Donald Trump ficou pé da vida, dizendo que ele nunca deveria ter apoiado o Dr. Oz, que ele foi convencido a isso, que ele sabia que ele não era o melhor candidato, enfim, todo esse tipo de comentário. O Donald Trump também que apareceu, né, num vídeo dizendo que se os republicanos vencessem nas eleições, né, ele deveria receber crédito, e se eles perderem, ele não poderia ser culpado. É clássico, né? Uma entrevista dele à CNN, tá? Não foi, né? Não foi, ouvi dizer que ele falou isso. Eu ganhei, nós empatamos, eles perderam. É basicamente isso, né? Né? O que normalmente faz técnicos de futebol serem demitidos. Agora, falando nas eleições para governos estaduais, meu caro Matias, aí os democratas saíram vencedores, inclusive. Tá? Por quê? Novamente, né, nós temos algumas disputas ainda em aberto, ainda sem resultado final, tá? Porém, o que aconteceu? Se nós tínhamos ali uma maioria de estados governados por republicanos, agora 2 estados viraram a casaca, né? Maryland e Massachusetts. Tá? Eram governados por republicanos e tivemos a confirmação de governadores agora do Partido Democrata, né? No caso agora uma governadora, inclusive, já que em Maryland nós tivemos a vitória do democrata Wes Moore, que se torna o primeiro homem negro a governar o estado, e em Massachusetts a Maura Healey, a ex-procuradora-geral do estado, foi eleita, se tornando a primeira mulher que vai governar o estado eleita, né, já que o estado chegou a ter uma governadora devido à renúncia do governador, ela era vice, e também a primeira mulher lésbica a governar Massachusetts. Tá? Ainda temos, repito, outros estados em aberto. O Arizona é um estado que é governado por republicanos e que os democratas podem vencer, ou seja, levar o terceiro estado. E, por outro lado, os democratas podem perder em Nevada, tá? Para o candidato republicano. Então, por isso que o Joe Biden, né, disse que os democratas tiveram as melhores eleições para governadores desde 1986. Não pelos resultados totais, mas pela quantidade de estados que viraram a casaca, que antes eram republicanos e agora são democratas. E que são estados, inclusive, importantes, pensando no número de delegados, nas eleições presidenciais, né, dos Estados Unidos daqui a 2 anos. Outra eleição interessante dos estados, meu caro Matias, é que no programa passado, já teve algumas vezes aqui que a gente falou para os nossos ouvintes, e no programa passado nós fizemos isso, né, que o Ron DeSantis, ele estava surgindo, o governador da Flórida, republicano, ele estava surgindo
como o potencial presidenciável do Partido Republicano, podendo bater de frente com o Donald Trump. Muita gente, né, passou a falar disso depois dessa semana, mas os nossos ouvintes já sabiam disso. E essa situação dele se concretizou ainda mais. Por quê? O Ron DeSantis, ele não apenas foi reeleito governador da Flórida, mas foi uma das maiores surras eleitorais da história do estado. Em números proporcionais, foi a maior vitória desde 1982, tá? Ele recebeu quase 60% dos votos. E em números absolutos de votos, foi a maior vitória eleitoral da história do estado. Pela primeira vez, um candidato botou uma distância de 1 milhão de votos em relação ao segundo lugar. E um dado curioso, né, em relação às eleições na Flórida, né, que é um dos que tem a maior proporção, né, de votantes latinos, diz respeito justamente aos eleitores de origem porto-riquenha, né, que são cidadãos estadunidenses, só que no caso da Flórida especificamente, esses porto-riquenhos que chegam ao estado, em sua maioria, costumam votar, estimam-se que mais 60%, no Partido Novo Progressista, que é o partido que almeja que o Porto Rico seja o 51º estado dos Estados Unidos. E esses eleitores costumam votar mais no Partido Republicano. E mesmo aqueles que são simpatizantes dos democratas têm tendências mais conservadoras em relação ao restante, né, da comunidade latina. Como a gente já mencionou aqui algumas vezes, né? Essa ideia de que tem um voto latino nos Estados Unidos é meio falaciosa, né? Porque os porto-riquenhos têm pautas específicas, os descendentes de mexicanos dos Estados do Sul têm suas pautas, os imigrantes econômicos da América Central vão ter suas pautas, e os imigrantes da América do Sul, como colombianos, venezuelanos e junto com os cubanos, são os mais conservadores. Os brasileiros também. Os brasileiros também. Vídeo os resultados da eleição presidencial brasileira nos consulados dos Estados Unidos. Isso, então você vai ter desde comunidades latinas que são mais conservadoras até... Então assim, quando eu falo conservadoras, por exemplo, eu não estou dizendo que não tem eleitores de origem mexicana que não sejam conservadores, mas normalmente essa demografia... ela está mais conectada a pautas que são mais ligadas ao Partido Democrata, como, por exemplo, acesso universal ao sistema de saúde, né? Porque são gerações que já residem lá, não são imigrantes recentes, né? Então essa coisa de que o voto latino fez isso, o voto latino fez aquilo outro. Não, o voto latino é o cara que é o artista que votou no Bolsonaro aqui, que tinha um macaquinho de estimação. É ele que é o voto latino, né? Voto latino é o dele, só. E que cuidou muito mal do macaco, de passagem. Sem dúvida, não vou nem entrar, não vou nem entrar na questão de posse de animais silvestres aqui. Mas voltando, o Ron DeSantis, ele não apenas venceu, mas como ele deu uma lavada, foi uma goleada a eleição, né? Então ele saiu dessa eleição maior do que ele entrou, já foi destacado na imprensa como potencial nome do Partido Republicano, porque ele tem uma questão interessante, uma questão curiosa, que ele consegue agradar tanto os setores mais tradicionais do Partido Republicano, quanto parte do que se convencionou chamar de trumpistas. Pessoas mais ligadas ao Donald Trump, às pautas do Donald Trump. E aí, por que eu tô citando o Donald Trump? Porque assim, o Donald Trump, a gente já falou várias... ele foi presidente dos Estados Unidos por 4 anos. Quando ele foi eleito, a gente fez um programa com muitos convidados sobre aquela eleição. O Donald Trump é um cara que a gente já tirou sarro, a gente faz piada, né, por conta da pronúncia dele e tal, né, dele ser alaranjado, enfim, várias coisas, várias polêmicas, várias coisas boas, coisas ruins, enfim, pessoas vão ter diferentes opiniões sobre Donald Trump. Mas uma coisa é o seguinte, ele foi presidente e ele quer ser presidente de novo. Então, ele vai agir baseado nisso. Ou seja, ele vai usar o faro político dele baseado nisso. E por que eu tô dizendo isso? Porque o Donald Trump, naquela rede social, né, aquele Twitter de direita que ele tem conta, o que ele fez na noite do dia 9? Ficou fazendo um monte de post descendo a marreta no Ron DeSantis. Por quê?
Porque é a grande ameaça. Sentiu. É. Passou o recibo. Então, assim, quando eu falo... Porque o DeSantis tem menos rejeição do que o Trump. É um candidato mais palatável. Isso. Então, assim, quando falar o Ron DeSantis pode ser presidente, alguém pode falar, não, isso daí é a opinião do Felipe, isso daí é a opinião da imprensa, isso daí é sei lá o que, é o Matias, é o Papa. Não, o próprio Donald Trump acusou o golpe. E aí fez vários posts, já com apelidinho, inclusive, né, já criou apelidinho, né, se colocou como mais republicano do que o Ron DeSantis, dizendo que, por exemplo, que o Ron DeSantis foi a favor da tirania durante a Covid e tudo mais, e colocou que o DeSantis é um fruto do próprio Trump, dizendo que o Ron DeSantis estava perdido e sem grana antes do Donald Trump apoiá-lo como candidato. Então, novamente, é do jogo da política, né, o Donald Trump partir para cima dele, mas é talvez hoje o melhor indício de que o Ron DeSantis virou um presidenciável dentro do Partido Republicano. O fato de que começou a luta interna, né, lembrando que o Donald Trump anunciou um pronunciamento para agora, dia 15 de novembro, quando ele provavelmente vai oficializar a pré-candidatura dele nas primárias do Partido Republicano. Então, das eleições estaduais nós temos a vitória dos democratas, né, ganhando 2 estados que não governavam, potencialmente um terceiro, potencialmente perdendo um, e a concretização, a consagração, digamos assim, do Ron DeSantis como o potencial candidato republicano das próximas eleições presidenciais. Lembrando, ainda não temos os números totais da Câmara. O Senado vai ficar em suspense por pelo menos um mês com a eleição na Geórgia, tá? Porque mesmo que se os republicanos não confirmarem a vitória deles, o que é improvável, né? Aí já acabou. Mas muito provavelmente vai chegar na Geórgia de novo, né? A 50-49 no placar, que nem em 2020. No final de 2020, início de 2021, vamos lembrar que teve o recesso ainda por cima. Né? A corrida só foi resolvida no início de 21. Então, provavelmente vai chegar lá 50 para os republicanos, 49 para os democratas, e os democratas precisando vencer a Geórgia. Agora, girando em algumas outras questões, mas ainda ligadas, né, às midterms, tá, meu caro Matias? Novamente, referendar aqui o trabalho, né, do Ballotpedia. Né? Se alguém quiser pronunciar, Ballotpedia. Ou então Ballotpedia. Tá? Pode ser também. Ballotpedia. Né? Que eles vão lá e compilam, né, todos os votos que tem e tal. E eles compilaram, né, todos os referendos, né, as ballot measures, ou seja, medidas pelo voto que ocorreram nos Estados Unidos agora nessas eleições. Novamente, algumas nós não temos resultado, tá? Porque ainda tem contagem de votos e tudo mais. Porém, o que a gente pode, né, algumas que a gente pode já destacar, por exemplo, é que o Arkansas, né, rejeitou a legalização da maconha. O Arkansas que elegeu como governadora a Sarah Huckabee Sanders, que porque lá eles fumam, mas não cagam. Essa foi boa. Essa foi boa. Mas acho que vai ter muita gente que não vai pegar. Mas né, que o Bill Clinton foi governador do Arkansas. E ele deu essa declaração se ele já tinha experimentado maconha. Pois assim, a coisa mais tucana possível, né? E eles elegeram, né, a Sarah Huckabee Sanders. Que era a ex-porta-voz do Trump. Exatamente. Que o pai dela, se eu não me engano, foi governador. Foi governador do Arkansas. E ela também é uma potencial nome para o Partido Republicano, mas talvez apenas ali em 28. Ela é jovem também, tem... Enfim, não acho que sairia para uma próxima eleição. Né? Mas o Arkansas rejeitou a maconha, já Maryland, Missouri aprovaram o uso da maconha, Dakota do Norte rejeitou e Dakota do Sul rejeitou também. Tá, então dos 5... Eu achei, você criou uma expectativa, tipo, uma Dakota aceitou, a outra não. Não, desculpa. Então dos 5 estados, né, que votaram questões ligadas a cannabis, tivemos 2 regulando e 3 rejeitando.
Aí, o voto no Kentucky, olha só como assim, às vezes as pessoas criam, né, as grafias das perguntas, né, pra ficar justamente confusa, né, pro eleitor. O Kentucky rejeitou a proposta de mudança da Constituição Estadual sobre aborto de gestação. Isso significa que ainda pode ter aborto de gestação no Estado. Entendeu? Porque eles queriam rejeitar completamente o direito Mas ainda vai ter as exceções. É basicamente isso. Então foi derrotado, mas isso significa que vai poder ter aborto de gestação, sabe? Então, tipo, você votava no não pra ter aborto de gestação. Era o contrário, né? Enfim, ainda temos, né, como eu mencionei, muitos estados que ainda estão votando, então a gente vai ter um placar, ainda estão contando os votos, melhor dizendo, né? Então a gente ainda vai ter alguns resultados por virem. Agora, pelo menos, Oregon, Tennessee e Vermont proibiram completamente, né, o trabalho não remunerado como punição por crime. A boa e velha escravidão moderna pelo trabalho prisional. No caso do Tennessee, inclusive, meu caro Matias, o nosso queridíssimo Jeff Nascimento trouxe a informação, né, isso a gente já saberia, né, que mais de 70% da população prisional do estado é de afro-americanos. Mas que um dos principais ramos em que o trabalho penal é aplicado no Tennessee, você sabe o que é? Plantação de algodão. Meu Deus. Para quem não pegou a referência, porque plantação de algodão era um dos principais focos do trabalho de mão de obra escrava, né, de pessoas escravizadas. Porque é um trabalho duríssimo. Né, céu aberto e tal, antes da Guerra Civil. Então, assim, é impossível você não fazer um paralelo entre as duas coisas. É impossível, né? Enfim, então a gente ainda vai ter um placar final das medidas que foram votadas agora no dia 8 de novembro, tá? Outra questão curiosa, um levantamento feito pela Deutsche Welle, que somando Congresso dos Estados Unidos e governos estaduais, né, inclusive legislativos estaduais, 164 pessoas que negaram ou acusaram de fraude as eleições presidenciais de 2020 foram eleitas para cargos nos Estados Unidos, tá? Os maiores deles estão na Flórida e no Texas, né? Lembrando que o próprio Ron DeSantis questionou a lisura das últimas eleições presidenciais, né? Por isso que eu disse que ele também se aproxima dos trumpistas em vários pontos, né? Já o governador do Texas, que também foi reeleito, né, o Greg Abbott, também chegou a pedir, né, lembro, para a Procuradoria-Geral do Texas, para interferir, enfim. Então, no total, serão 164 pessoas que acusaram de fraude as eleições de 2020, e agora, como se não... Né, uma eleição foi fraudada, mas a minha não. Eu fui eleito pelo povo e por Deus. O meu adversário que é fraude. É sempre assim, estou falando dos Estados Unidos, tá, gente? Não estou falando de outros lugares do Brasil, de outros lugares do mundo, né? Não estou falando, aquela Vocês fiquem à vontade para fazer os paralelos que vocês quiserem. Porque é assim, né? Mas, Felipe, calma aí. Tem fraude com voto em cédula? Eu acho que pode ter. No México tinha. No México tinha, no Chile teve, pode ter sido que no Brasil também teve, não sei. Mas enfim, então assim, é aquela coisa, né? Seja feita a vontade divina nessa eleição, desde que Deus queira que eu ganhe. Se o meu adversário ganhou, foi o diabo que decidiu a eleição. Vocês têm que decidir, amigo. Ou a eleição, ou Deus é onipotente, ou o diabo decidiu a eleição. Tem que decidir. Enfim, comentários idiotas teológicos à parte, acho que isso, por enquanto, né, é o principal panorama, né, das eleições dos Estados Unidos. É claro que nós temos, né, outros marcos, né, das eleições. Então, por exemplo, comentaram de um deputado, né, que foi eleito pela Flórida, inclusive, e ele vai ser o primeiro da geração Z, né, no Congresso, o Maxwell Alejandro Frost. Ele foi eleito para a Câmara dos Deputados Federal com 25 anos de idade, né? Então ele vai ser o terror dos primos nessa ceia de Thanksgiving, né? Você viu, seu primo é deputado federal e você não passou no vestibular.
a Alessandra Ocasio-Cortez, né, de Nova York, foi reeleita também. Tivemos um homem trans eleito para o Legislativo Estadual de New Hampshire, também isso teve destaque. Enfim, então, mas os principais resultados que nós temos agora, no momento, né, permitem esse panorama. Agora a gente vai passar por algumas outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias. E o que acontece? Eu e você, como pessoas formadas em história, né, a gente nunca tem grandes pretensões de ser chamado historiador nem nada, né, mas a gente sempre tenta frisar aqui no Xadrez Herbal, você nos seus outros trabalhos, eu nos outros trabalhos como Nerdologia, que é muito pouco conhecida, é muito subestimada o impacto da escravidão nos países americanos, né? E isso até hoje, tá, gente? E muitas vezes a resposta das pessoas, seja por inocência, às vezes por ignorância, às vezes por mau caratismo, dependendo do tipo de pessoa que estamos falando. Não, escravidão faz muito tempo, isso daí é mimimi, isso daí é vitimismo, isso daí é não sei o que, isso daí é não sei o que lá, né? Nos Estados Unidos, essa semana, faleceu o senhor Daniel Smith, em Washington, aos 90 anos de idade. O pai dele foi uma pessoa escravizada. Então vejam, essa semana faleceu uma pessoa cujo pai tinha sido escravizado. E que viveu em boa parte do século XX. Enfim, é muito próximo. Né? Ele faleceu aos 90 anos de idade, o senhor Smith. Lembrando, recentemente tivemos o falecimento da Elza Soares, que era neta de uma pessoa escravizada, né? Então, assim, essa coisa que o nosso ouvinte... né, a maioria dos nossos ouvintes, né, devem ter tido contato com pelo menos um dos seus avós. E todo mundo, né? Não, minha avó me contava que era assim, que era assado, né? Ou seja, a gente tem um contato com esse mundo pelas gerações, com o mundo dos nossos avós pelas gerações, né? Então, nosso avô, nossa avó contar, sei lá, como era a cidade, como era a rua. Não, antigamente isso daqui era assim, assim, assado. Antigamente aqui não tinha nada. Como era em um jogo de futebol antigamente, coisas do tipo. Então, pense nisso. Pense se o seu avô ou avó tivesse sido uma pessoa escravizada. Tá? Como isso não seria impactante para você hoje. Então, né, acaba sendo um ótimo exemplo de como isso é recente. Numa mudança de clima, de teor, duas notícias curiosas dos Estados Unidos nessa semana, indo pela ordem cronológica. No dia 8 de novembro, tivemos o maior prêmio da loteria da história, já que um ticket que foi vendido no Joe's Service Center, em Altadena, na Califórnia, levou o jackpot da Powerball, que é a Mega Sena dos Estados Unidos. O prêmio foi de 2 bilhões de dólares. Meu Deus! 2 bilhões de dólares. O maior prêmio de loteria da história, tá? Os números sorteados... Ele pode comprar um clube brasileiro. Os números sorteados foram 10, 33, 41, 47, 56 e a Powerball foi 10, né? Que inclusive, se você só acerta a Powerball, você leva lá $1, leva o seu dinheiro de volta, um negócio assim, né? Então, 2 bilhões de dólares no Joe's Service Center em Altadena, e que o Joe's Service Center, onde foi vendido o ticket, virou um inferno, porque 500 equipes de imprensa foram lá, né, conversar com os vendedores, conversar com os atendentes, e enfim. E a outra notícia é que o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos, né, criado ali no governo do Theodore Roosevelt, está pedindo para que as pessoas parem de lamber sapo. Literalmente. Achando que vai dar barato. O sapo do deserto Sonoran, né, que as pessoas lambem porque ele supostamente dá efeitos psicodélicos. Tem um Simpsons, Sim, em que o Homer fica viciado em lamber sapo. Mas enfim, então é isso. Estão pedindo para não lamber sapo. Aliás, comentaram também que a gente falou no programa passado alguma coisa que aconteceu em Simpsons depois. Em relação a uma das efemérides da semana passada,
do sequestro do avião, né, dessa questão de não reproduzirem isso, né, em produções cinematográficas, enfim, para não o Fidel Castro não ter esse papel. Tem um capítulo que o Sr. Burns ele vai ser preso por sonegação de impostos, ele tem lá uma nota de e $1 o Fidel pega a e nota. O Fidel pega a nota, daí o Sr. Burns pergunta, você pode devolver a nota? Aí o Fidel responde, qual nota? Enfim, não lambam sapo. Inclusive, uma ouvinte nossa, a Thaís, ela especulou que se essa não seria a origem da ideia de que se você beijar um sapo, ele vira um príncipe. Porque alguém, na verdade, beijou o sapo e teve uma alucinação. Enfim. Viu um príncipe. Mas, enfim, aos nossos ouvintes, por favor, não lambam sapos. Tá? Principalmente, quanto mais colorido ele for... eu não chego perto de sapo nenhum. Assim. Eu entendo a importância dele pro ecossistema. É um sapo que no desenho animado é simpático. Assim, eu não tô. Não é que nem aranha, que eu quero tacar fogo. Mas eu não chego perto também. Eu sou, assim, eu gosto do que se convenciona. Eu gosto de mamíferos, basicamente. Enfim, não, brincadeiras à parte. Os Estados Unidos também anunciaram mais sanções contra Mianmar, né, contra a ditadura militar de Mianmar. No dia 10 de novembro, mergulhadores encontraram no fundo do Atlântico um painel de 4 metros por 4 metros que era do ônibus espacial Challenger, né, que acabou explodindo, né, no acidente em 1986, e foi encontrado esse grande destroço, e a NASA provavelmente vai realizar uma operação para recuperá-lo, né, e juntá-lo com os outros pedaços do ônibus espacial. Lembrando que tivemos, acho que foram 7 mortes, né, no acidente, agora 7 ou 9, não me lembro direito. O casal de cidadãos dos Estados Unidos, né, Jonathan Toebbe, de 44 anos de idade, e Diana Toebbe, de 46, foram condenados a 19 e 21 anos de cana, respectivamente, porque eles tentaram vender segredos, né, dos submarinos nucleares para outros países. E um dos países que eles procuraram foi o Brasil, e o Brasil entregou, né, as informações sobre o casal, melhor dizendo, né, para as autoridades dos Estados Unidos, né? Lembrando que na época isso foi uma matéria, acho que no New York Times, inclusive, infelizmente, não vou me lembrar agora o nome, né? O repórter que assinou a matéria, ele é nosso ouvinte, ele acompanha nosso trabalho no Xadrez Herbal, peço muitas desculpas agora por não lembrar. Falando em New York Times, depois de 200 anos, vai parar de chamar o Lula, anunciou que vai parar de chamar o Lula de Senhor da Silva, né? E vai chamar ele de Mr. Lula, dizendo que não é mais um apelido e né, agora é o nome na qual ele é conhecido mundialmente. Eu tenho certeza que algum tradutor automático, alguma coisa assim, vai resultar em Mr. Squid. Eu tenho certeza. Mas, enfim, o New York Times fez esse anúncio de que ele não será mais Mr. da Silva e será Mr. Lula. E... Aliás, fica aqui a crítica, né, para a imprensa anglófona, que nenhuma fez uma manchete sobre as eleições brasileiras com o Squid Game. Pois é. Pelo menos eu não vi. Inclusive o Squid stole big corns of votes. E a Casa Branca anunciou, né, via sua porta-voz, que está sendo articulado, né, um eventual encontro entre o Joe Biden e o Lula já no primeiro semestre de 2023. E finalmente, para a gente sair dos Estados Unidos, notícia de hoje, dia 11, um juiz federal no Texas, Mark Pittman, que foi nomeado pelo Donald Trump ao cargo, bloqueou o plano do Joe Biden, né, de perdoar bilhões, né, de dólares em dívidas estudantis, né, até $20 mil por cabeça, e bloqueou, né, essa proposta, né, dizendo que ela é inconstitucional e que o Poder Executivo não tem autoridade para perdoar esse tipo de empréstimo quando envolve outras organizações, outras instituições, melhor dizendo. Tá? Aí, meu caro Matias, a gente vai falar um pouco do senhor Elon Almiscar, né, do senhor Elon Musk. Não só porque o Twitter virou uma piada essa semana, mas também por isso. Mas por quê? O Joe Biden falou ontem
anteontem, dia 9, tá? Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, falou que os elos, as relações internacionais do senhor Elon Musk e de suas empresas são válidas de serem observadas, tá? Ele faz esse comentário, né? Aí a gente tem que contextualizar esse comentário. Primeiro, vamos lembrar que o Elon Musk, ele tem cidadania dos Estados Unidos, mas ele não é natural dos Estados Unidos. Ele é sul-africano, depois ele se tornou um cidadão canadense e depois um cidadão dos Estados Unidos. Segundo, esse comentário se dá em um duplo contexto. Primeiro, a participação do Elon Musk na guerra na Ucrânia. E lembrando que, algum tempo atrás, o Elon Musk começou a adotar aquela postura de que seria mais importante ter um diálogo, de que era importante fazer alguma concessão à Rússia, de que não era inteligente desagradar uma potência nuclear. Junto com isso, como a gente repercutiu semana passada, um beijo pro nosso querido Marco Gomes, antes que alguém ache, esse comentário não é sarcástico não, tá? É um beijo mesmo e ele é querido mesmo. Se você não gosta do Marco Gomes, o problema é seu. Ele é nosso amigo e sempre apoiou o programa. O Elon Musk, como parte, né, da sua compra do Twitter de 44 bilhões, tem muita gente que achou, não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, porque o Elon Musk vende essa imagem, né, de que o Elon Musk abriu a carteira dele, tirou 44 bilhões de dólares, tá, em notas de 100, e comprou o Twitter, que nem você vai na padaria e compra pão. Não. Ele teve que buscar financiamento, gente. Como bem definiu outro amigo querido aqui do programa, o Irlan Simões, que inclusive me recebeu novamente na sua residência nesse último final de semana, e daí é meio metalinguístico, porque o Irlan usa o Twitter para criticar o Elon Musk, né? Ele fala, né? Além de feios, o que Malcolm Glasser, dono do Manchester United, e Elon Musk, novo dono do Twitter, têm em comum? Compraram uma grande empresa de forma hostil, com montantes absurdos via empréstimo, transferiram essa dívida para a empresa comprada e destruíram o ativo. Pois é. Então, assim, um beijo pro Irlan. Um beijo pra Nanda também, a companheira dele, que me aturou mais uma vez. Ele já te passou a escritura do sofá dele? Ou? Mas, enfim, o fato é, o Elon Musk ele não tirou o dinheiro da carteira e comprou o Twitter. Ele buscou financiamento, como, né, o Twitter vai falar, buscou empréstimos, buscou grana na praça, usando o nome dele, para comprar o Twitter. E aí ele tirou o Twitter da bolsa, vamos lembrar isso, né? O Twitter hoje é uma empresa privada, né? Foi um private takeover. Ele tirou o Twitter da bolsa. Inclusive nós temos vários ouvintes aí que também trabalham com questões de ações de mercado financeiro, que usam o Xadrez Herbal para se informar. Alguns deles já entraram em contato algumas vezes e tal. Mas o Elon Musk, ele buscou o financiamento. O ponto é esse. Ele tirou o Twitter da bolsa, mas ele está devendo dinheiro para as pessoas. E parte desse financiamento, como a gente mencionou, veio de fontes sauditas. Então, se o Twitter hoje é considerado, né, um dos principais meios de debate público, especialmente nos Estados Unidos, e agora você tem uma participação estrangeira nisso, como fica essa relação? Quais são esses elos? E aí a gente vai para a próxima camada, que é lembrar uma coisa que é muito inconveniente de ser lembrada para as pessoas que veem o Elon Musk como um herói. O Elon Musk, ele é um empreendedor, ele é um cara que tem algumas visões interessantes sobre alguns assuntos, sem dúvida nenhuma, mas ele não é o Tony Stark da vida real, como tem gente que crê. Ele não é um cara infalível. E outro, o Tony Stark também é um personagem péssimo, vamos combinar, vai. Não, é que nos quadrinhos ele é mais interessante porque nos quadrinhos ele tem algumas falhas, né? Ele é alcoólatra, enfim e tal. Ele não é também idealizado, mas tudo bem, eu entendo sua crítica. Tá? Mas assim, o fato é, o Elon Musk, ele não é o Albert Einstein rico. Né? Ele é um cara, ele é um empresário que tem visões interessantes, que tem
coisas interessantes a dizer sobre alguns assuntos. Também tem uma vida pessoal cercada de aspectos negativos. Vamos lembrar que é um cara que não fala com o pai, a filha não fala com ele. O pai, por sua vez, a gente sempre pontua Lembra, isso. tinha uma mina de esmeraldas. Durante o apartheid, né? E o próprio pai já disse que a educação do Elon Musk, uma educação em computação no início dos anos 80, foi financiada com a fortuna da família, né? Quando não era uma situação, né? Não era barato, enfim. O ponto é, tem gente que trata o Elon Musk como um cara, né, infalível, como um deus na Terra, e como um cara, né, que seria o suprassumo ali do potencial do indivíduo, né? Essa cultura, né, de você cultuar o indivíduo. Se você não é dessas pessoas, não tem problema, você não tem por que ficar chateado com nada disso. Você pode até falar, não, vocês estão sendo meio babacas com o Elon Musk, tudo bem, pode ser. Com o Elon Musk eu sou meio babaca mesmo, peço licença. Peço licença. Agora, o ponto é, por que eu tô falando disso? Porque as duas maiores empresas do Elon Musk hoje, a SpaceX e a Tesla, elas receberam muita grana do governo dos Estados Unidos. Tá? Ele não criou essas duas empresas apenas com a grana dele, tá? Ou apenas, né, construiu do zero, né, alguma coisa assim. Não, ele recebeu muito aporte financeiro do governo dos Estados Unidos, tá? A Tesla é uma empresa que já tem 20 anos, tá, gente? Mas ela, repito, ela recebeu muitos incentivos dos governos, às vezes não é nem governo direto, né? Mas muitos incentivos do governo. E a SpaceX, ela recebe, de fato, muita grana dos Estados Unidos. Por quê? Porque a tecnologia espacial, a pesquisa espacial, ela requer montantes de dinheiros e o histórico recente dela é sempre ligado à pesquisa do Estado e tendo o Estado como grande promotor. Nenhuma empresa teria capital, por exemplo, para executar o projeto Apollo, de quando o homem chegou na Lua. Eu estou citando o projeto Apollo não por desconsiderar as conquistas soviéticas, pelo contrário, mas porque no caso do projeto Apollo a gente tem ali a tabelinha de custos bem determinada, tá? Em dólar. Você comparar os custos com os programas soviéticos é um pouco mais complicado. O fato é, o projeto Apollo foi importantíssimo como barreira, importantíssimo como inovação e que custou uma fortuna. E que nenhuma empresa teria capacidade de fazer isso. Então a SpaceX, ela recebe muito dinheiro do governo dos Estados Unidos, recebeu também muito dinheiro dos Estados Unidos, e tem agências do governo dos Estados Unidos, como a NASA, como uma das suas principais clientes. Não é a única, mas é uma das suas principais clientes. Então quando o Joe Biden fala, olha, podemos investigar os elos internacionais do Elon Musk, é também pelo fato de que, olha, a gente tá botando dinheiro na mão desse cara e a gente não sabe o que esse cara tá fazendo. E a gente não sabe o que esse cara pode fazer, quem influencia ele, quem ele ouve, quem ele deixa de ouvir, né? Coisas assim. Então, vou repetir, no caso da Tesla, tá? Eu não sei agora quantos incentivos diretos foram, mas incentivos indiretos, como isenção fiscal, ocupação de terrenos, isso sem dúvida. Tá? E que é do jogo também, só para deixar claro. Só tô contrastando com essa visão de que o Elon Musk é o suprassumo do indivíduo como um cara completamente independente das instituições estatais dos Estados Unidos. Então, o Joe Biden fala, temos que investigar esse cara por isso. Junto com tudo isso, hoje nós temos questões que o comportamento do Elon Musk, ele gera impactos potenciais na economia dos Estados Unidos como um todo. E repito, o que envolve também o governo dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Né? Como parte dessa aquisição do Twitter, e que daqui a pouco a gente vai citar talvez o principal exemplo disso, né? Um abraço inclusive pro Leonardo Rossato, né, que escreveu lá no Twitter comentando ali sobre possíveis ligações da compra do Twitter com o Starlink, coisa que a gente já tinha comentado aqui e tal. Um fio bastante completo, didático, eu diria. A Tesla, as ações da Tesla chegaram nessa semana
ao seu menor valor em 2 anos. Tá? O seu menor valor desde o auge da pandemia. Por quê? Porque o Elon Musk teve que vender ações loucamente da Tesla para não ficar sem capital. Ele vendeu 4 bilhões de dólares em ações da Tesla. Por quê? Porque ele comprometeu basicamente toda a estrutura financeira dele e os aportes financeiros que recebeu nessa compra do Twitter. Então as ações da Tesla despencaram e vamos lembrar, nós temos organizações, nós temos instituições que supervisionam esse tipo de coisa. E aí, nesse sentido, a Federal Trade Commission dos Estados Unidos, né, a comissão que cuida justamente, por exemplo, do comércio de ações, disse que está observando as posturas das empresas do Elon Musk com bastante preocupação. Por quê? Porque o Elon Musk, como os nossos ouvintes devem saber, ele demitiu um monte de gente no Twitter, uma debandada geral, vai tomar um monte de processo nas costas, e ele disse numa reunião, teria dito, melhor dizendo, numa reunião, que declarar falência não era algo fora das opções. Tá? E claro, se você pega uma empresa por 44 bilhões de dólares e em semanas ou meses pode levar ela pro buraco, não estou dizendo que ela vai. Pode ser que daqui a 2 anos o Elon Musk tenha revolucionado o Twitter, esteja nadando em dinheiro, mas nesse momento não é o que está acontecendo. Então a Federal Trade Commission disse que está observando com preocupação, porque é uma empresa de 44 bilhões de dólares, que é uma empresa hoje, né, utilizada por pessoas ligadas ao governo, ligada ao debate público nos Estados Unidos, debate público em período de eleições, vamos lembrar, e que ele fala, não, falência não é algo descartado. Né? Então, são uma série de coisas, de comportamentos que levam a esses questionamentos e, repito, parte desses questionamentos vem do fato de que ele tem ligações políticas e financeiras muito fortes com instituições do governo dos Estados Unidos. Ele tinha uma relação muito próxima com o Donald Trump, e agora, inclusive, ele declarou apoio ao Partido Republicano, por exemplo. Então, por isso essa frase do Joe Biden. Eu estou contextualizando essa frase do Joe Biden, que é uma frase muito interessante da gente ficar de olho. E aí junta a questão da guerra na Ucrânia, né? Porque ele tem ligações hoje com Putin, não tem? A Ucrânia usa o Starlink para manter suas comunicações na guerra, como o Matias mencionou no bloco da guerra, né? E quem tem custeado isso? A gente repercutiu aqui algumas semanas atrás, que o Pentágono ia passar a custear isso, porque o Elon Musk teria falado, olha, eu tô comprando o Twitter por 44 bilhões e eu preciso de grana. Vocês têm que custear esse negócio. E tem outra. O Elon Musk, né, pra mim, ele se comporta como a típica criança que é ruim de bola, mas é a dona da bola. Tá? Ele não tem cara de ter sido bom em esportes. Então, pra mim, eu não tenho como... Enfim, eu desconfio que ele não queria comprar o Twitter. Ele não queria chegar ao ponto de ter que levantar 44 bilhões pra comprar o Twitter. Porque o que ele fez vou comprar o Twitter, né, meio de zoeira, aí a coisa ficou um pouco mais séria, aí ele quis desistir, vamos lembrar, ele quis desistir, mas ele ia ter que pagar uma multa gigantesca pela desistência da compra, e teve que seguir adiante. Então, assim, e hoje ele basicamente não sabe o que fazer com o que ele comprou. Pelo menos, repito, não nesse momento. Pode ser que daqui a meses a situação esteja maravilhosa, o Elon Musk esteja nadando em dinheiro lá na caixa forte do tio Patinhas, o Twitter esteja melhor como nunca esteve, pode ser que aconteça. E tomara que aconteça, inclusive, porque o Twitter é interessante até de usar. Das redes sociais é menos pior. Tanto que é que eu mais gasto tempo lá. Né? Então, assim, tudo isso é muito curioso. E aí, meu caro Matias, olha só. O que acontece? Como os nossos ouvintes devem saber, né, vamos imaginar que não sabe, né? No Twitter você tem lá o selinho de verificado, que é um selinho azul do lado do seu nome, que provaria que aquela pessoa ou empresa é realmente aquela pessoa ou empresa. Até pouco tempo atrás, o selinho azul era concedido pelo próprio Twitter, sob critérios muitas vezes criticados, porque ninguém saberia direito, tá? Então, assim, para dar um exemplo, o perfil do Xadrez Herbal no Twitter tem quase 300 mil seguidores e não é verificado. Tem perfil de pessoas com, às vezes, uma celebridade que chega no Twitter
né? Ou às vezes nem tão celebridade assim, às vezes pessoas com menos de 1.000 seguidores e tem verificado. O fato é, o verificado mostraria, como o próprio nome diz, que aquela pessoa ou empresa é realmente aquela pessoa ou empresa. E então, ela tem algumas facilidades de comunicação, enfim. E de mandar mensagem privada, essas coisas. E aí, de um tempo pra cá, foi criado o Twitter Premium, né? O Twitter Blue, que a pessoa adquiria essas facilidades que o Matias mencionou e junto vinha o selinho. E o Elon Musk, ele quer basicamente que todo mundo adquira esse selinho por $8 ao mês. Ele já fez memes com isso, ele deu uma declaração dizendo que quem não tiver o selinho vai parar lá embaixo da timeline, enfim. E aí, o que acontece? Agora, várias pessoas começaram a adquirir o selinho e criarem perfis se passando por pessoas ou empresas, muitas delas com propósito de comédia. Então teve um cara que criou lá um perfil falso da Tesla, só que aí você vê lá Tesla e o selinho azul, você pensa que é empresa. E fazendo um monte de comentário irônico, dizendo, os meus painéis solares continuam muito eficientes em pegar fogo. Breaking news, um segundo Tesla atinge o World Trade Center, sabe? E aí teve alguém que criou um perfil falso de uma das maiores empresas farmacêuticas dos Estados Unidos, a Eli Lilly, e comprou o selinho, né, por $8 e tweetou assim: estamos empolgados em anunciar que insulina é de graça agora. E o negócio, né, como vocês podem imaginar, ficou ali algumas horas no ar e assim, dezenas de milhares de compartilhamentos. E aí foram ver as ações da empresa. E quem repercutiu isso, pelo menos no idioma, né, no Brasil, foi o biomédico Jonathan Vicente, tá? Que inclusive é seguido por várias pessoas aqui em comum, eu não conheço, tá? Mas ele é mestrando em saúde pública na Faculdade de Medicina da USP, inclusive, né? Um abraço para ele, tudo de bom para sua carreira. E ele trouxe que as ações dessa farmacêutica, por conta dessa trollagem no Twitter, que foi, entre aspas, facilitada pelas ações desastradas do Elon Musk, incluindo a demissão de basicamente todo mundo do Twitter, as ações da empresa caíram vertiginosamente. A empresa perdeu muita grana. Sendo que, repito... Por $8. É uma das maiores farmacêuticas dos Estados Unidos. E mostra como o capital especulativo, além de tudo, é frágil e burro, né? Porque bastava ver que não era o perfil da empresa, né? Tipo, antes de começar essa debandada, né? Enfim, mostra como essa cadeia é completamente frágil, né? As ações... Mas a insulina tinha que ser de graça mesmo. Tem um negócio chamado SUS. Né? Você não vê diabético morrendo no Brasil porque é pobre. Quando as pessoas falam o SUS é ruim, porque quem fala do SUS é porque não usa o SUS. Uma coisa é você ir no hospital, no pronto-socorro particular, porque você acha que você tá com uma amidalite, ou você fazer uma cirurgia no particular, porque, sei lá, você vai fazer uma cirurgia plástica. Outra coisa, gente, é pessoas morrerem por serem diabéticas e pobres. Correrem o risco de morrer por serem diabéticas e pobres. Tá? Então, assim, as ações da empresa caíram vertiginosamente, perdeu 5% em um dia. 5% de uma empresa gigante um dia por conta dessa pequena trollagem, entre aspas, né, do senhor Elon Musk. Então, A Doja Cat, né, pediu pra mudar o nome dela, porque ela tava como Christmas, enfim. E daí o Elon Musk liberou, né? Ela marcou ela e ela mudou o nome dela pra Elon Musk e deu uma teolada nele também. Não, teve um monte de gente que criou o perfil Elon Musk verificado e falando groselha. Enfim. E aí entra toda a questão, né? O Trevor Noah falou isso, né? Que o Elon Musk falou, não, agora o humor está liberado no Twitter. Agora é liberdade de expressão completamente. E ele, não, quem personificar alguém vai ser banido. Tem que dizer que é paródia. Enfim, o ponto é, ele não sabe o que ele está fazendo. Tá? Esse grande gênio que queria revolucionar, né, propôs lá a solução para resgatar os meninos na caverna na Tailândia, enfim, dá pitaco sobre tudo. Em muitos aspectos ele não sabe o que ele está fazendo. Quando ele fala do projeto dele, né, aquele projeto lá de
como revolucionar, como acabar com o trânsito, né? Vamos lembrar, a indústria de carros elétricos, ela não surgiu para salvar o planeta, ela surgiu para salvar a indústria automobilística, tá? Se fosse para salvar o planeta, a gente estava falando de ônibus e trem, de novo, tá? O carro seria um complemento, seria uma exceção para cidades menores e tudo mais. E se alguém falar que eu e o Felipe somos hipócritas, nem eu nem ele temos carteira nacional de habilitação. Pois é, eu não dirijo. Por vários motivos, mas eu não dirijo. Até porque eu considero que morando em São Paulo, você ter um carro muitas vezes é mais dor de cabeça e gasto do que outra coisa. Enfim. E pra gente ser imparcial, tá? O Zuckerberg da Meta /Facebook também demitiu 11 mil pessoas essa semana. Nesse caso, porque, né, ele gastou aí bilhões de dólares para investir no metaverso e tudo mais, e blá blá blá, e conseguiu criar uma versão piorada de The Sims. Né, o cara gastou bilhões de dólares para chegar num joguinho que tem 20 anos de existência, já acho. Acho que o primeiro The Sims deve ter uns 20 anos já. Não sei. Certeza que algum ouvinte nosso ficou ouvindo o programa enquanto joga The Sims. certeza. Aí saímos dos Estados Unidos, finalmente, né? Vamos aqui cruzar o Pacífico. Primeiro, né, vamos até Tonga, né, terra do glorioso Besuntadão, onde infelizmente tivemos um terremoto na escala 7.9, né, no mar, né, pelo menos não foi numa das ilhas, mas 2 pessoas faleceram devido aos tremores e a alerta de tsunami, tá? Em algumas das ilhas principais, como na ilha de Vavau, tá? Um abraço pro meu primo, cujo apelido é Vavau. De Tonga, vamos para a Austrália, já que um australiano chamado Peter Jarrett foi condenado a 120 anos de prisão por um esquema de violência sexual sistêmica contra meninas menores de idade nas Filipinas. Tá? 129 anos de prisão, incluindo aí tráfico de crianças e tráfico de menores. Também na Austrália, o parlamento australiano, provocado, né, pelo ministro da Defesa Richard Marles, afirmou que vai revisar, né, as suas políticas de confidencialidade dos militares para impedir que pilotos australianos forneçam treinamento a pilotos chineses. A gente falou disso sobre pilotos do Reino Unido algum tempo atrás. E agora existe a informação de que até 10 pilotos de caças australianos estariam a serviço da Força Aérea Chinesa treinando pilotos chineses. Tá? Então afirmaram que vão revisar essas políticas de confidencialidade. Também em relação à Austrália, foi proposto, né, no parlamento um referendo, tá? Para transformar um país numa república. No caso, essa proposta foi feita por movimentos indígenas, né, movimentos nativos, né, ligados às populações aborígenes, mas se aprovado no comitê, o governo do Antônio Albanese pode acabar propondo a medida à população, algo que os nossos ouvintes já sabiam que irá acontecer. Da Austrália, no Timor-Leste, o país foi oficializado como candidato e agora membro observador da ASEAN, né, a Sociedade de Nações do Sudeste Asiático, e o Timor-Leste poderá ser o 11º integrante do grupo. Agora foi determinado ali um roadmap, né, o programa de metas e objetivos para o Timor-Leste ser oficializado. Esperemos aí que tudo dê certo. O presidente do país, o José Ramos Horta, né, ele é um grande defensor dessa entrada. Aí vamos para a Indonésia, meu caro Matias, já que agora, nos dias 15 e 16 de novembro, em Bali, teremos o encontro do G20, né, as 20 maiores economias do mundo. Essa semana foi divulgado que Vladimir Putin, o presidente da Rússia, não irá comparecer. Tá? Quem vai representar a Rússia é o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores do país. Pelo menos até o momento, tá? Apenas Rússia e México confirmaram que serão representados
por seus ministros de relações exteriores. Tá? Todos os outros integrantes do G20, incluindo o Brasil, anunciaram que, pelo menos até o momento, não determinaram se serão representados ou pelo seu chefe de governo, pelo seu chefe de Estado ou por um ministro. Tá? Mas então, até o momento, está previsto que vai a turma toda, menos esses dois. Dentre os convidados estão o primeiro-ministro do Camboja, como secretário-geral, né, da ASEAN, justamente, o primeiro-ministro de Fiji, o Frank, como o secretário-geral do Fórum das Ilhas do Pacífico, né, Fórum Insular do Pacífico, o Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos, que sempre vai, o Paul Kagame, presidente de Ruanda, né, como secretário-geral do Programa de Desenvolvimento Africano, o Macky Sall, presidente do Senegal, representando a União Africana, inclusive um abraço para o Sadio Mané, espero que ele recupere logo aí para a Copa, eu que quero torcer para o Senegal, não só para o Senegal, mas enfim, vocês entenderam, né? Eu quero que o Senegal vá bem na Copa. O primeiro-ministro de Singapura, como convidado do país sede, o Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, que também sempre vai, o Chan Santokhi, presidente do Suriname, como representante da comunidade do Caribe, o Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, vai falar por vídeo, e o Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Árabes Unidos, também como convidado do país sede. E além da ausência do Putin, tá, o governo dos Estados Unidos confirmou que Joe Biden e Xi Jinping vão realizar o seu primeiro encontro bilateral, né, como Joe Biden como presidente. Né? Lembrando que Joe Biden conviveu durante muito tempo com ele como vice-presidente, mas teremos aí o primeiro encontro bilateral presencial dos dois. Outra coisa que os nossos ouvintes já sabem, mas que vai estar muito presente na imprensa aí nessa semana, né, é o fato de que a Indonésia está no processo de construir uma nova capital, né, já que Jakarta está afundando, literalmente, infelizmente. Da Indonésia vamos para Vanuatu, meu caro Matias, gloriosa república, já que Ismael Kassaukau é o novo premier, substituindo Bob. Tá? Ele que é o líder do Partido Moderado, tá? E foi eleito pelo voto indireto secreto no parlamento. Tá? Mas depois foi revelado aí que ele recebeu 50 dos 52 votos. Tá? A gente só não sabe quem foram os dois que não votaram nele. Ele já foi vice-primeiro-ministro. Mas ele sabe. Mas ele sabe. Ele já foi vice-primeiro-ministro. Ele já teve outras posições. Ele também foi procurador-geral de Vanuatu. E aí, o que eu fiz? Né? A notícia da RNZ, que a gente sempre recomenda, a RNZ, que é a imprensa, né, da Nova Zelândia, que sempre cobre bastante as Ilhas do Pacífico. E eu digitei o nome dele e China no Google. E descobri que ele já deu declarações dizendo que desconfia das boas intenções chinesas nas Ilhas do Pacífico. Tá? Então, pode ser um sinal, né, de que ele não vai ser um cara tão próximo assim da China, né, durante o seu governo. Vai ser talvez um cara que busque melhores relações com a Austrália e Estados Unidos. Nas Filipinas, tivemos infelizmente 7 pessoas mortas num choque entre o exército e rebeldes Moro. Né, o Moro, que é o Grupo de Libertação Islâmica Moro, né, que é uma guerrilha islâmica, especialmente no sul do país. Vamos até a China, já que o governo de Pequim criticou o governo britânico, já que o ministro do Comércio, Greg Hands, né, Gregório Mãos, ele vai visitar Taiwan, né, para começar, né, visitou Taiwan essa semana para... Take off your hands from Taiwan. Olha, ficou boa, trocadilho. Né, ele se encontrou com a presidente, né, e conversaram aí sobre o comércio bilateral. A União Europeia, por sua vez, criticou a República Popular da China, porque nessa semana ocorria o 5º Fórum Internacional de Importações de Xangai. Tá? E havia uma delegação da União Europeia, e como parte dessa delegação da União Europeia, seria transmitido um discurso gravado do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, né? E nesse discurso ele era muito crítico da invasão russa da Ucrânia. Tá?
E os diplomatas europeus afirmaram que o discurso, né, a mensagem em vídeo dele não foi transmitida para os presentes, segundo os diplomatas europeus, já que a mensagem sobre a guerra teria sido censurada, porém que apenas as autoridades chinesas poderiam esclarecer o que aconteceu. Tá? Em paralelo, estava ocorrendo, melhor dizendo, encerrou hoje, né? Na cidade de Zhuhai, na China, o Air Show China, tá? Um evento aeroespacial que contou com a apresentação do primeiro míssil hipersônico chinês, né? O míssil que foi categorizado como um possível Aircraft Carrier Killer, né? Ou seja, um míssil que seria impossível de ser interceptado e poderia atingir, né? E eventualmente afundar um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. E o Xi Jinping, inclusive, ele fez uma aparição em uniforme militar, tá? Essa semana. E foi divulgado na agência Xinhua e tal. Ele visitou a Comissão Militar Central, né? Que é o principal, é o quartel-general das Forças Armadas Chinesas, basicamente. E ele realizou essa visita, repito, uniformizado, fardado, de coturno e tudo, tá? Não foi só ali uma eventual túnica militar, né? Mas de uniforme camuflado, enfim. Realizou essa visita e, óbvio, o fato de divulgar essas imagens é um recado por si só. Da China, vamos para a Coreia, a Península Coreana, começando pelo fato de que no último final de semana, a Coreia do Norte teria realizado um exercício militar com 180 aviões, fazendo com que a Coreia do Sul, por sua vez, lançasse ao ar 80 aviões em resposta, ou seja, tivemos aí 260 aviões militares nos céus da Península Coreana, quase ao mesmo tempo, na Península Coreana no último final de semana. E os Estados Unidos também enviou um bombardeio, né, para os exercícios militares, como parte ali de um eventual recado à Coreia do Norte, né, um modelo do B-1, que é um bombardeio que muitos dos nossos ouvintes já devem ter visto. Ele tem as asas de geometria variável, é gigantesco, inclusive. Tá? A Coreia do Norte também no final de semana disparou mais 4 mísseis balísticos de curto alcance, também em resposta aos exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Antes, né, aí a gente vai ter mais duas notícias da Coreia do Sul. Uma delas é que, supostamente, o ex-presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, estaria pensando em desistir, né, em doar, não sei como é que seria, um par de cães que foram, um par de cachorrinhos que foram dados de presente, né, a ele pelo Kim Jong-un, quando ele visitou a Coreia do Norte em 2018. Tá? São 2 cachorros da raça Punsan. E o que acontece? Eles, legalmente, são propriedade da Presidência da República. E ele é o guardião deles, em uma decisão inédita, porque eles são seres vivos. Né? Mas assim, eles supostamente são propriedade da presidência e eles olha só, eles deveriam fazer parte dos arquivos presidenciais, tá? Mas novamente, eles são seres vivos. Enfim, então ele ficou com a custódia dos cães, porém, segundo a família, né, do Moon Jae-in, a presidência atual, né, com o Yoon Suk-yeol, não estaria colaborando, né, o necessário, né, com os custos de manutenção dos animais, enfim, inclusive também questões de o trâmite burocrático, enfim, segundo algumas fontes, o custo dos animais seria de 2,5 milhões de wons por mês, o que vai dar aí mais ou menos 5 a 6 mil reais, tá? Enfim, coitadinhos dos cãezinhos, né? Porque acabam virando, né, peões, né, nesse grande jogo político. E, enfim, eu acho que nunca ninguém fez nenhuma metáfora com xadrez, né? No nosso política, nesse programa ainda por cima. Enfim, os cãezinhos para presidente. E o outro é que um policial que estava, né, envolvido nas operações policiais do distrito de Yongsan na véspera
da tragédia do Halloween, né, em Seul, que deixou pelo menos 156 pessoas mortas, foi encontrado morto hoje, tá? Dia 11 de novembro. Esse policial, ele estava também sendo investigado por eventual negligência. E a imprensa sul-coreana especula, tá? A causa da morte não foi publicada, mas a imprensa sul-coreana especula que ele tirou a própria vida em consequência da tragédia e das investigações, enfim. Infelizmente. Da Península Coreana, vamos até o Japão rapidamente com outra notícia de hoje, já que o Hanashi Yasushiro, ex-ministro da Justiça, renunciou ao cargo. Né, o segundo ministro, né, que renuncia no governo Kishida Fumio em cerca de um mês. Ele fez essa renúncia depois de ter ironizado o próprio cargo. Ele disse que o cargo dele tem poucas vantagens políticas, que ele pouco aparece e que a mídia só quer saber dele quando ele aprova uma execução. Então, ele estava basicamente reclamando de que ele não aparece, ou seja, ele queria o cargo para aparecer mais, não sei. Né? Então ele foi lá e escreveu a cartinha, né? Verba volant, scripta manem, desde o início eu sou um ministro de enfeite, né? E tudo mais, enfim. E aí mandou a carta pro Kishida Dilma Fumio Rousseff, enfim. Pra quem não pegou a piada, eu tô fazendo piada com a cartinha do Temer. Né? E finalmente, meu caro Matias, a gente fecha esse giro pelo Pacífico, né, dando a volta pelo Estreito de Bering e chegando no Canadá. Começando pelo fato de que no final de semana, 55 profissionais de educação da província de Ontário declararam que vão entrar em greve, tá? Dizendo que eles estão protestando contra, né, as novas leis da província, especialmente a lei que proibiria greves por questões de pagamento. Tá? Por quê? Porque os professores, né, estavam reclamando já de questões de pagamento, de correção salarial, e aí o Parlamento de Ontário aprovou de forma relâmpago uma lei que multaria trabalhadores que entrarem em greve. E a multa é basicamente o valor do salário de um professor de ensino básico da província. Tá? E aí, por conta da lei que puniria a greve, aí eles entraram em greve. Tá? Os 55 mil profissionais de educação de Ontário. Lembrando que o governador, né, o premier de Ontário é o Doug Ford, que é um cara muito ligado aos movimentos mais conservadores no Canadá e tudo mais. E Ontário é a província mais populosa do Canadá, onde fica Toronto e Ottawa, né, que é a capital do país. E ali do lado, né, no Quebec, em Montreal, mais especificamente, Montreal registrou a sua temperatura mais alta para o mês de novembro na história. Tá? Montreal registrou a temperatura de 23 graus. Né? Lembrando que novembro, né, lá em Montreal já é para estar bastante frio. Né? Então, registraram a temperatura de 23 graus. Tá? Repito, a maior temperatura registrada para o mês na cidade. E, finalmente, o Justin Trudeau declarou essa semana que o governo canadense pode revisar as suas relações com a China, já que a China tem tomado passos agressivos para minar a democracia canadense. Isso vem depois da publicação de um relatório que a China estaria financiando candidatos e meios de comunicação alternativos dentro do Canadá. Tá? Então, Justin Trudeau afirmou que poderia revisar as relações com a China pela China interferir em assuntos internos canadenses.